exemplo, a qualidade do ar de Cubatão, né, que é uma área saturada por material particulado e por ozônio, né? Embora tenha sido feito todo um serviço de controle de poluição em Cubatão, ela ainda continua fora dos padrões. E isso em função da topografia da nossa região, que é desfavorável à dispersão desses poluentes. Por causa da serra? Por causa da Serra do Mar, né? São 700 metros, um contraforte de 700 metros de altura. Então, as emissões dessas chaminés, elas acabam não se dispersando como deveriam, né? E como tem inversão térmica, elas ficam no nível, às vezes, de 50, até às vezes no nível do solo, né? E isso faz com que você agrave a questão da qualidade do ar, né? Teve um ranqueamento de poluição que Cubatão ficou entre as 35 cidades mais poluentes do mundo, já faz um tempo. Eu não sei se mudou esse ranking, se melhorou. Houve um programa de controle ambiental, né, em Cubatão, isso daí em 1983, né, e de lá para cá teve uns avanços, né, evidentemente, implantaram equipamentos de controle de poluição e tudo mais. Mas, como eu falei, mesmo com todos esses equipamentos de controle, foram mais de 2 milhões de dólares em equipamentos de controle de poluição, mesmo assim você não consegue recuperar a qualidade do ar em função do tipo de indústria que tem lá. São indústrias de alto impacto, né, de alto potencial poluidor, melhor dizendo, e o residual desses filtros, né, porque não existe filtro com 100% de eficiência. Então, se você tem, por exemplo, aí, reduz aí até 90%, a 99%, às vezes, uma determinada emissão de poluentes, aquele 1%, né, às vezes, é suficiente para manter um residual grande na atmosfera, porque você tem uma vazão muito grande dos gases na saída da chaminé, e isso, às vezes, representa 1 tonelada, 2 toneladas. Então, fazendo um somatório de todas essas fontes de poluição, todas essas chaminés, digamos assim, para as pessoas entenderem melhor, você acaba tendo uma qualidade de ar ruim. Por quê? Porque haveria necessidade de ter uma dispersão para esse residual, o que não tem em função da topografia. Portanto, não adianta insistir, por exemplo, em ampliar unidades em Cubatão com potencial poluidor altíssimo. O que deveria ser feito em Cubatão, lógico, ela tem toda uma logística favorável à implantação de indústria, porque está próximo do Porto de Santos, próximo da Grande São Paulo, tem fartos recursos hídricos, tem energia elétrica, tem todas essas facilidades, todas as utilidades para você ter um polo. Mas deveria ser repensado a tipologia de processo industrial. Então, por exemplo, Cubatão seria bom para uma indústria eletrônica, uma fabricação de carro, enfim, que tem um potencial menor. Agora, quando você impõe uma siderurgia, indústria de fertilizantes, refinarias, então, aí a coisa não vai para frente mesmo, né? Não, e pior é que assim, essas refinarias, né, essas indústrias, elas são multadas e mesmo assim não interrompe, né, a poluição delas. Não, ou seja, não tem solução. A multa é um processo administrativo da CETESB, né, porque existem duas coisas. Você tem a multa administrativa e hoje você, a partir de 81 para cá, né, você tem a entrada do Ministério Público, né? O Ministério Público ele não multa, mas ele entra com o processo indenizatório, né? Mas o que eu vejo nisso tudo é o seguinte, veja, muitas vezes você tem uma indústria, né? Ela implanta os equipamentos que foram exigidos, mas você tem muito problema de operação, problema de manutenção, né?
e isso acaba também colocando mais poluentes aí além do residual, que é evidente, né? Toda a indústria tem uma poluição residual, mesmo controlada, né? Mas ainda tem esses agravantes, né? Aí vem as multas. As multas são mais no sentido de assim, forçar para que ela faça uma operação melhor, tenha uma manutenção melhor. Mas num processo industrial que é complexo, sempre você vai ter problema, né? Não adianta. É a lei de Murphy, né? Uma hora vai ocorrer o problema. Entende? Então, o que a gente tem que levar em consideração é a questão digamos assim, do local, a alternativa locacional para a implantação de determinadas unidades, né? É como, por exemplo, o caso aqui do navio de regasificação de gás. Ah, muito polêmico. O navio bomba. Chamado popularmente como navio bomba, né? Ele é um navio metaneiro, digamos assim, né? Ele traz... nós temos duas situações. Nós temos um navio que fica permanentemente ancorado, funcionando como uma unidade de regasificação de gás, e tem um navio que transporta isso de outros países para cá, né? Então, ele vai encostar aqui próximo da Ilha Barnabé, ali, e vai transferir esse gás que ele trouxe de outro país para esse navio que irá processar esse gás. Ele vem na forma líquida, né? Então, ele faz a regasificação, transforma ele na forma gasosa, para bombear isso através das linhas que sobem a serra aí, da Comgás, enfim, e distribuir esse gás aí para quem quiser consumir, né? Só que eu coloquei aqui da questão da alternativa locacional, ninguém é contra o progresso, veja. É inevitável, isso vai ocorrer. O problema todo é a questão da alternativa locacional. Quando você tem um potencial de risco dessa magnitude, como o navio de regasificação, que ele tem um potencial aqui, segundo o próprio físico americano Amory Block Lovins, ele afirma que o único navio metaneiro com capacidade de 125 mil metros cúbicos equivale a 7/10 de uma megatonelada de TNT, né? Estaríamos, assim, trazendo para dentro do município de Santos algo com potencial de 2,4 megatons, ou seja, 193 bombas de Hiroshima. 193? Bombas de Hiroshima. Nossa. Então, quando você tem um potencial de risco dessa magnitude, não tem como trazer isso para dentro da área urbana, né? Praticamente está dentro da área urbana, né? E não teve um debate aqui ambiental sério sobre isso, teve? Não, porque na realidade pegou um período aí da pandemia, né? Era tudo feito virtualmente, mas esses debates, a grande verdade é o seguinte: você tem esses debates e praticamente as pessoas não comparecem, né? A comunidade, elas nem sabem o que está ocorrendo, né? A princípio, nós tivemos uma situação análoga, que foi a questão lá de Itanhaém, aí depois vem Peruíbe, né? Peruíbe, onde iam instalar lá um navio desse, uma usina e tal. Aí o povo lá se mobilizou, foi para a rua, fez passeata, comunidade menor, né? E acabou que esse processo foi extinto. Porém, eles transferiram isso para Santos, de uma certa maneira, né? Porque montaram aqui essa estrutura, né? E além, veja... Ou seja, Santos está desmobilizada. Desmobilizada. Não é verdade? Exatamente. Santos é uma cidade desmobilizada. No passado não era. Não era. Mas agora ficou. Então, existe um lobby muito grande, evidentemente,
né, as instituições, às vezes até algumas universidades, acabam, né, se debruçando e até cooperando com esse tipo de coisa, né, e poucas pessoas têm a coragem de enfrentar. Então, fica mais por conta de organizações não governamentais e pelo próprio Ministério Público, né, que entrou com ação, enfim, né? Mas aqui na Baixada o juiz deu causa ganha. Deu favorável para o navio, né? São Paulo, veja, esse processo foi engraçado. Ele foi para São Paulo e no tribunal eles perderam. Porém, o governador de São Paulo, na época, era o... que antecedeu esse era o... O governador era o... Nossa, esqueci o nome. Antes do Tarcísio. O Calça Apertada. Isso mesmo. Qual o nome dele? Todo mundo... Calça Apertada. O Dória. Era o Dória, isso. E o Dória recorreu alegando prejuízo econômico ao Estado. Quer dizer, não tem nada a ver, mas tem uma lei lá que fizeram que ia ter um prejuízo ao PIB, ao Estado e tal. E aí, nas instâncias superiores, acolheram esse recurso e assim foi permitida a implantação desse processo. Quer dizer, uma loucura, veja, as pessoas não levam nada em consideração do ponto de vista técnico. Parte para uma coisa que já foi feita, né, de uma certa maneira, para facilitar esse tipo de coisa. É como agora estão querendo aí fazer para tirar a lei aí da delação premiada. Fizeram lá uma legislação em que, olha, se for prejudicar a economia, pode. Quer dizer, só que, olha só como a falta de conhecimento, a ignorância, chega a esse ponto. Se esse navio explode, a economia de Santos acabou. Aliás, a cidade acabou, né? Porque vai ser uma reação em cadeia. O cais naquela região vai desaparecer, né? A Ilha Barnabé vai ter uma reação em cadeia, aqueles tanques, aqueles vão desaparecer. Em frente nós temos o Parque da Lemur, também vai desaparecer do mapa. Não, desaparece tudo, né? Então, 193 bombas. Veja bem, essa lei, ela não levou em consideração esse aspecto que é muito mais prejudicial. Eu fiz uma frase que diz o seguinte, que o homem, ele corrompe a lei dos homens, mas da natureza jamais. Perante a lei da natureza, o homem se sente impotente. Pois é. Veja o Rio Grande do Sul. E não